Olá, olá, tudo bem com você? Que alegria, que prazer recebê-lo aqui no nosso espaço, no nosso cantinho. Seja muito bem-vindo, Jair Barbosa, aos 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, um projeto que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura e de Estado e Turismo. Nós temos a alegria de recebê-lo aqui nesse espaço para você contar um pouquinho para nós dessa memória tão significativa, tão linda da construção desse espaço no qual você esteve nele por muito tempo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Apresenta aí para nós quem que é essa pessoa maravilhosa que está aí, qual que era a função dele no São Bernardo, quanto tempo ele trabalhou no Centro Cultural. Bom dia, Gleice. Bom dia, Marcos Lobos. Exerci a função de bibliotecário, né, de 96 a 2000. Se não me engano, era o final do governo Patrus e início do governo Célio de Castro. Então, durante esses anos que eu trabalhei no Centro Cultural, né, contribuí, né, desenvolvendo atividades, né, de incentivo à leitura. E devo dizer que, se eu era um leitor, eu passei a ser um consumidor de cultura, porque testemunhei, né, vários eventos de grande importância, né, e também de testemunhei, assim, um período que havia muita criatividade, né. E nesse sentido, você compunha, quando você começou a trabalhar lá no Centro Cultural, você já tinha uma relação com o espaço, já conhecia o espaço, você é morador do território, conta só contextualiza para nós nesse sentido Tudo aí. bem. Na verdade, eu me graduei em biblioteconomia e sempre, durante a minha formação, eu sempre me interessei pela cultura. Na verdade, eu não morava no bairro, né, São Bernardo, eu morava no bairro Tupi. Mas então, Tá. assim que eu me formei, eu fiz um currículo, né, e espalhei para vários lugares. Inclusive, deixei um currículo na Lagoa do Nado. Oh, que Então, legal. E aí é o seguinte, eu acho que o único currículo que tinha lá para bibliotecária era o meu, sabe? Aí me chamaram. E aí você E eu me entrou como lembro. terceirizado, não foi? Você entrou Como através é de que uma é? outra empresa, porque você não entrou através do concurso público, né? Não, eu era Não. contratado. Eu era contratado. Sim. E, e na verdade eu me lembro assim da recepção, sabe? Do meu primeiro dia sozinho lá no Centro Cultural. Eu comecei numa sexta, foguei no sábado e no domingo eu tive que abrir o Centro Cultural sozinho, sabe?
No sábado houve uma oficina, né, onde os meninos produziram bonequinhos com massinha, sabe? E dentro do Centro Cultural tinha umas estantes vazias. Então, esses bichinhos, né, que os meninos fizeram, ficaram, então, nas estantes, né, nessa estante vazia lá dentro do Centro Cultural. E aí, no domingo, eu fui abrir o Centro Cultural. E aí a Marigélia havia me falado, olha, funciona aqui de 8 a meio-dia. Aí tudo bem, até quando foi 11 horas, 11h30, né? Aí o Centro Cultural estava cheio de crianças, sabe? Aí quando deu meio-dia, eu falei para eles, olha, tá na hora de fechar. Ele falou, não, quem funciona é até 6 horas da tarde. Aí eu falei, não, mas me falaram que era até meio-dia. Aí, por fim, eu consegui, assim, colocar os meninos, né, para fora, né? Fazer com que os meninos saíssem. E aí eles começaram a pegar os negocinhos, os bichinhos de massinha, né? E jogaram no teto, eu tava com a camisa branca, me jogaram assim na minha camisa, tá? Então esse foi o meu batismo, sabe? Foi a minha recepção. Mas na semana seguinte eu voltei. Você não assustou, não? Não me assustei. Fiquei um pouco assustado, né? Mas falei, puxa vida, eu não sou de desistir fácil, viu, Gleice? Mas na semana seguinte eu estava de volta. E era essa característica do centro, né? Sempre muita criança, né, Jair? Muita. Os meninos atravessaram a rua e já estava dentro do Centro Cultural. Que assim ocorreram. E era muita criança, então, né? E assim, durante esse período que você ficou lá, que você trabalhou, muita criança. E assim, quais foram as principais mudanças que ocorreram ao longo dos anos e os momentos que marcaram, fora esse que foi extremamente marcante, seu batismo de fogo? Foi meu batismo. E aí? Ô, Gleice, o Centro Cultural funcionava num espaço pequeno, né? Lugar que havia sido um posto policial, né? Mas através do orçamento participativo, foi comprado um terreno. Depois, através do mesmo orçamento participativo, né, foi aprovada a construção da nova sede do CCCB. O mestre Conga, o seu Galdino, a Associação Comunitária do Bairro São Bernardo e outras lideranças, né, encabeçaram uma luta, né, em favor do Centro Cultural São Bernardo. No Centro Cultural funcionava a biblioteca. Essa biblioteca ela tinha mais ou menos cerca de 6.000 títulos. E ali a gente realizava o empréstimo de livros, atendia pesquisas escolares, né? Sim. E atividades como Hora do Conto, oficinas de poesia, oficina de arte e também as sessões de vídeo. Então, pelo fato do espaço pequeno, a gente utilizava vários outros espaços da comunidade. Algumas oficinas eram realizadas ali na pracinha, ao lado, né? Também a gente utilizava o espaço da associação do bairro, da creche, e o salão da igreja, né? E lá aconteciam quais oficinas que aconteciam nesses espaços? Bem, houve várias, né? Porque a gente tinha essas oficinas permanentes, né? Quando também as temporárias. Então, nesses espaços, aconteciam as aulas de yoga, né? Aulas de teatro, também oficinas de construção de brinquedos. Eu até tenho, né, assim, era uma equipe muito, muito boa, sabe? Tinha a Edna, com a arte, com a oficina de arte. Edna tinha o Levindo. Exatamente. Levindo. Tinha a Silvânia também. Exatamente. O mestre Orlando, né, que o mestre Orlando também, ele tá, desde a época que eu comecei, ele já estava lá, mestre Orlando. Com a oficina de escultura em talha e madeira, né, que ele ministrava. Escultura em talha e madeira, exatamente. Sim. Então a gente utilizava esses espaços. Agora, você falou dessa questão mesmo das mudanças, né?
Uhum. Hoje a gente percebe, né, graças, né, a essa luta, né, que várias lideranças, os artistas, né, promoveram, né, Sim. a construção né, da sede do Centro Cultural, né, algo assim, Que com... sai da Washington Luiz, no espaço de 40 metros, e vai para E Edna vai para Edna Quintel, não é Quintel. isso? Edna Isso. Quintel, exatamente, Uhum. Então já tem sala de oficinas, né, sala administrativo, auditório para 100 pessoas, né, a biblioteca informatizada, né, Uhum. e percebo também que ampliou as atividades, né, do Centro Cultural, né, e Sim. ficaram mais diversas, né. Aham. Mais plurais. Então foi assim, foi uma, foi, ocorreram várias transformações, né, Uma e mudança, uma principal, uma mudança bem exatamente, grande, né? exatamente. Ô, Jai, aí quando você trabalhava no centro, ainda na sede, na antiga sede, administrativamente o Centro Cultural ele era vinculado ao administrativo da Lagoa do Nado, né? A Maria José já Exatamente, estava na gestão, né? A Bilde que era a Maria José é a diretora do coordenadora. centro, né? E a Maria José coordenava, Exatamente. né? Aí Sim, depois, sim. quando vai para o outro espaço, é que desvincula, inaugura, e aí vocês têm, inclusive, um aporte financeiro para o centro, que até então a verba ia para a Lagoa do Nada. Era isso mesmo? Você lembra disso? Eu acredito que sim. Eu acho que era desse jeito. Sim. Na verdade, por exemplo, eu não fui lá para a nova sede, né? Ah, Porque eu saí em 2000. você saiu em Eu saí em 2000. 2000. Saí em Uhum. 2000. A nova sede foi inaugurada 2004, né? 2004? É, 2004, 2004. né? Pois bem. Isso. Eu saí em 2000. Eu ainda não peguei Essa transição. esse novo. Exatamente, exatamente. E aqui, e mesmo você, aí você falou que você morava no Tupi, mas aí quando você desvincula, você sai em 2002, você ainda continuou participando das atividades, das ações lá no Centro Cultural? Você voltou, apropriava? Como que era a Então, sua relação? eu saí em 2000, né? Eu me Uhum. lembro que em 2001, é, eu e Marcos Lobo, Leonel Ferreira, Ricardo Evangelista, Uhum. a gente começou um sarau, né? Ah, isso. Inclusive utilizando Não, não. o terreno Ah, lá da Edna Quintel. então você foi um também dos idealizadores aí, né, do Sarau Exatamente. de Poesia. Aham. Uivos na noite, sarau de poesia e noite de lua cheia, né? Hum. E a gente também depois, com esse grupo inicial, né, houve outras pessoas que foram chegando, como Paulinho Ferreira, Paulinho de Andrade, desculpa, Paulinho de Paulinho de Andrade, Andrade. Regis de Almeida, o Uhum. Antônio Afonso, eu acho que Antônio Afonso, se não me engano. E é isso, né? Mas era uns momentos assim muito mágicos, sabe? Onde a Ah, que gente dizia as nossas poesias e também de outros autores. Na verdade, bacana. era um encontro, uma troca, né, entre poetas e a comunidade. Sim. E nessa época também vocês fizeram as publicações aos moldes do que foi feito no Sarau da Lagoa do Nado? Cada mês um poeta escolhia um poema e publicava? Como que era a organização? Exatamente. Tinha Ah. tipo uns marcadores de página, né, Uhum. onde fazia uma arte, né, uma arte muito bonita, inclusive, com a lua, sabe? E tinha Aham. o poema do poeta que, como se diz, teria mais destaque, né, na No edição mês, na daquele sarau. programação. Que Exatamente, legal. E você ainda está aí na escrita? Está poetizando, escrevendo muita coisa? Como é que está essa parte aí? Então, eu editei, então, o Gomo de Tangerina e o Sobreviventes e Sementes. O Gomo de Tangerina em 2003 e o Sobreviventes e Sementes em 2011.
Eu tenho um livrinho no prelo, sabe? Mas ainda estou esperando assim o tempo propício, né, para publicá-lo. Ah, que bacana. Ô, Jari, e como que você acha que o Centro Cultural São Bernardo, ele impacta a comunidade, ou impactou, não impacta ainda, né? Mas no momento que você estava lá, como que você acha que era esse impacto com a comunidade ali do entorno? Ó, foi um impacto muito grande, né? Uhum, E é interessante que quando é criado o Centro Cultural São Bernardo, a cultura ela teve um deslocamento, né, do centro para a periferia. uhum, É, porque os equipamentos culturais, né, estavam na área central. sim. Quando é inaugurado o Centro Cultural São Bernardo, a cultura ela vem para a periferia. E dessa forma, é, assim, a cultura ficou mais perto das pessoas, né? Uhum, Ficou mais acessível, né? A sim. cultura estava no bairro. E realmente isso Aham. impactou positivamente, né? O livro, né? O livro não estava numa biblioteca lá do centro, da área central. O livro Uhum. estava mais próximo ali, estava acessível, né? Onde Ah, as pessoas poderiam pegar o livro em empréstimo, né? Levar para casa, depois devolver. Também essa questão dos jornais, né? ah, Estado de Minas, da Folha sim. de São Paulo, tinha revistas, né? Então, realmente, houve um impacto bom, um impacto positivo na comunidade. Uhum. E ela Nossa, frequentava bastante. que bacana você lembrar dessa coisa das assinaturas dos jornais, né? Que você mencionou aí. Se não me engano, tinha revistas que era. Até a Edna também ajudou na elaboração dessa lista da compra dos livros, a Nila Rodrigues, a Jupira, o próprio Bernardo da Mata Sim, Machado, que a biblioteca, ela, sim, né, a Maria Antonieta, que estava à frente da Secretaria de Cultura, né? E ela também aí na área da literatura, sim. enfim. Nossa, foi um momento muito bacana. Hoje a gente fica nessa coisa da internet, só jornal virtual, mas era bacana ver o pessoal lá lendo de manhã, né? Tinha uns que chegavam cedo, né? Sim, sim. Ô, Ai, que Grace, eu queria legal. destacar assim, uma coisa muito interessante, né? Porque o Centro Cultural, ele recebe esses grandes eventos, né, que aconteciam na cidade, né? O Centro Cultural Hum, recebia os eventos do FAM, evento do FISH, do FIC, sabe? Era hum, muito interessante. E uma outra coisa que eu me lembro, como eu ficava mais na atividade incentiva à leitura, nós hum. promovíamos encontros com escritores. Nós Ah, que recebemos massa. lá a Ângela Leite, Cláudio Martins, a Priscila Freire, o Rony de Claver, Jorge Fernando Santos e Rubinho do Vale. Que É, chique. então a gente, e naquele pequeno espaço, sabe? A gente convidava turmas de escolas, né? Era uma Aham. turma só. Mas aí a gente se apertava naquele pequeno espaço, né? E para bater papo Aham. com esses escritores. Que E legal. é interessante que era uma época que os escritores mineiros na área de infanto juvenil Sim. estavam em muito destaque. E aí a gente Uhum. conseguia, né, levar esse pessoal lá Levá-los, para né? conversar com os meninos. Ai, que massa. Para eles devia ser uma alegria muito grande, né? Porque é aquela coisa, né? Sair desse lugar do famoso, né? E, ó, E, ele tem um livro, mas ele está exatamente. aqui conversando com a gente, Uhum. dividindo, né? Compartilhando. Isso é muito legal, muito E massa. eles eram muito assim, Ô, sensíveis a Jari, essa. Ah, pode falar. não, pode terminar. É que eu ia falar Eles eram exatamente muito sensíveis. principalmente assim um que eu tive que assim trabalha até hoje com a literatura, principalmente infantil, né? Que é o Rubinho do Vale. Rubinho fez trabalhos Rubinho do Vale. maravilhosos aí, né? Muito bacana, inclusive nas escolas locais aí também da região Não. do norte, né? E ele está aí O até Grace tem uma hoje coisa muito na ativa. interessante Hum, a respeito do Rubinho do Vale, né? Na ah, verdade, assim, esses escritores que eu falei para você, uhum, a gente levou eles assim, tipo, convidou eles, né? Falou mesmo do aham, centro cultural, né, do nosso trabalho, né? Eles foram de graça, né? sim, E o Rubinho do aham, Vale,
eu me lembro que a gente fez tipo uma vaquinha lá entre nós para colocar gasolina no carro dele, sabe? Que ele foi com carro próprio, a gente não conseguiu motorista, né? Que é uma Conseguiu a dificuldade Kombi danada da conseguir fundação. Ô, mas a gente peleja! fez uma vaquinha, né? E, Ah, e colocamos gasolina no carro dele para ele voltar, sabe? Então, aí pra você ver como é que eram as coisas. As coisas eram diferentes, né? Mas a gente muito. vestia a camisa, como diz assim, né? E conseguimos levar esse pessoal lá. Que bacana, Jair. Ai, que delícia essas lembranças. E o remonta lá é uma memória muito legal que a gente tem dessa construção coletiva com a comunidade da política pública local, né? E vendo aí tanta gente bacana, né? Esse projeto ele tem sido muito afetuoso nesse sentido, que cada pessoa que passa por aqui traz uma história diferente, uma memória muito interessante que a gente está construindo aí essa coxa de retalhos. Ô, Jair, e como que era o trabalho em equipe dentro do Centro Cultural? A relação que vocês tinham na época que você esteve, ainda era Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, tarará, tarará, já era Secretaria de Cultura já, né? Secretaria Municipal de Como, Cultura. como que era a relação de vocês? Era uma relação boa. Na verdade, era uma equipe assim, muito capacitada, sabe? Inventiva e disposta. O Levindo, a Silvânia, o mestre Orlando, a Edna, né? Tem que tirar uma foto. Tinha umas oficinas temporárias, eu me lembro muito de um doidão lá chamado Cláudio Emanuel, sabe? Popular Fritas. O Fritas! Batata Fritas. Ele era muito inventivo, e só para você ter ideia do nome das oficinas dele: Circo Bizarro, Objetos Voadores, Atividades Sonoras. Então, realmente era um cara assim, muito doido e inventivo, sabe? E os meninos adoravam demais o Fritas. Não que não gostasse dos outros oficineiros, né? Mas o Fritas era né, assim, a referência, né? A referência. Porque, inclusive, ele era do bairro, né? Então, Sim, já assim, tinha essa relação, tem né? toda uma história, sabe? Mas eu me lembro também do Pedrinho, que fazia o Pedrinho. vídeo comentado. Ele comentou vários vídeos, teve várias sessões de vídeo que ele fez com os comentários, sabe? Eu lembro, o Pedrinho, inclusive, tem uma história muito bacana que a gente. Até nós fizemos um encontro com eles, porque é o Circo Mulambo, a história que aí tem o Fritas, a Cacilda, o Pedrinho. A gente está contando essa história também, juntamente com essa história, né, do São Bernardo, do Centro Cultural, mas anterior também à implementação, à reivindicação do Centro Cultural. E é legal você lembrar essas pessoas, muito massa. E é interessante notar que ele sempre, por exemplo, a Cacildo, o Cacildo, Fritas, né? Eles sempre tiveram, né? Sempre participando diretamente. E tem o Pedrinho também, que era um articulador, né? O aniversário mesmo do Centro Cultural é muito interessante porque armava-se um palco ali na Avenida Washington Luiz, né? E aí tinha apresentações de teatro e o Pedrinho sempre articulava essas coisas. Então armava o palco e eu sei que os Garotos do Samba se apresentou, uma banda chamada Via Lacta, a Helena Pena, tudo Helena Pena. articulação do Pedrinho, sabe? O Pedrinho articulava essas coisas, tinha muito contato com os artistas, sabe? Ele sempre foi essa pessoa, né, de referência, né, nessa cena cultural aí, a produção aí local da região norte, né? Sim. E no E diálogo ele também realmente era um articulador. Um grande articulador, e conseguiram expandir, dialogar também com os outros equipamentos, as associações, né, e sempre conseguir levar, né, essa programação tão rica, tão vasta, né, para esse espaço, né? Que delícia, que memórias maravilhosas. Jair, e assim,
um monte de coisa, de atividade, de eventos por qual você participou, você já mencionou vários aí. Mas tem algum, assim, aquele evento do São Bernardo que você considerou o mais marcante durante a sua passagem lá no espaço, a sua trajetória, que você podia Olha, contar para a gente, eu compartilhar? sou um pouco suspeito, né? Eu sou um pouco suspeito de falar. É. Realmente houve assim várias atividades marcantes, né, que me Ah, marcaram, né? Mas para mim foi o Uivos na Noite. Eu acho que consegui reunir sim. um grupo de poetas, né? Inclusive poetas que estavam Aham, até publicando, né? Foi uhum, assim realmente muito marcante, sabe? Porque o sarau, eu me lembro que a gente chegou a fazer um sarau ali na pracinha, ao lado ali da antiga sede, né? Ali na Avenida Washington Luiz. ah, Mas depois tá. com o terreno, quando foi comprado o terreno, né? E a gente foi para lá, aí realmente assim, eu acho que foi uma coisa assim importantíssima, sabe? Uma coisa mágica Sim, mesmo, né? sim, sim. Porque é, as performances, sabe? O encontro com a comunidade, sabe? Com as pessoas da Uhum. comunidade. Então, realmente, é, foi assim, para As mim, imagens esse foi o aí, ó. mais marcante. Olha que linda essas fotos. Ó. Ah lá! Mestre Olha lá Conga, o lobo lá, Marco. Ah, Mestre Conga. gente. Aquela parece que Ó, o Mestre adora. Conga o Mestre É, Conga também, né? Assim, é essa figura lendária, né? nossa, Realmente um mencionando. patrimônio, né? Um Patrimônio. patrimônio do São Merece Bernardo e de Belo Horizonte, né? O de Mestre Bahia. Conga, a gente chegou a fazer uma atividade com ele Hum. dentro do Centro Cultural. É, Ele e mais dois amigos, ele cantou alguns sambas, foi muito marcante, sabe? Né? A olha gente, aí. assim, isso, olha lá, ó. Uhum. Ah, ó, sério, os meninos. Era uma menina, é uma Ah, meninada, né, gente? Que ah, legal. Ah, o maracatu. Aí isso aí, os meninos do Tambolelê, Santoni. Sassá, esse, né? Isso é uhum. Sassá. É. A oficina de Tai Chi Chuan com o Virgilei Del Duca, também que acontecia ali, né? Do lado de fora ali Sim. do centro, né? Na rua. Porque o espaço era mínimo, né, gente? Mas olha que Uhum, riqueza sim. de ações de atividades, né? Aos tambores aí do São Bernardo. Cadê Mestre Linguinha aí, hein? Mestre Linguinha era tão magrinho que nem parece na foto. Isso aqui é tudo do linguinha mesmo. Essa que eu É do pensei. Linguinha. É do Linguinha. Aí o Santoni e o Uhum, Pererê. O Jair, só comentando aqui, teve o sarau, nós fizemos vários saraus lá, era muito legal mesmo. Mas tem um que marca muito, quando eles cederam o lote, o lote foi passar sobre lá, a obra não estava construída, nós fomos lá para o lote, e tinha uma árvore lá, uhum. assim, a inclinação dela, nós colocamos vela, fizemos adereço, e, Sim, não tinha, sim. e nós fazíamos no meio do lote, na esquina, ali, sem luz. Vocês não têm imagem dessa época, não, cambada? Vocês não juntaram, registraram, não? Tem foto, não, né? Ele ficou na lembrança, né? Gastou pesado ali, É. fazia poesia Agora, ali. Ah, foi muito é, bom. esse registro, lembro que o pessoal havia comprado uma filmadora. Eu não sei se eles chegaram a filmar alguma coisa nossa lá. Será? Ah, eu Me vou lembro que procurar havia saber, uma viu? filmadora. Uma mini DV, né? Eu lembro que uma mini DV Isso. mesmo. Foi, Nós fazíamos gente, porque foi na época que comprou os equipamentos da Lagoa do Nado, também foi comprado para São Bernardo. Eu me lembro disso. Eu esse vou sarau, verificar com a Mônica para ver se a gente tem algumas fitas lá. Quem sabe a gente não recupera aí algumas imagens, esse acervo, hein? Vou dar uma olhada com a Mônica Malaquias, antes que a Mônica aposenta. Mais um. 2002, esse sarau. É, A gente fazia o sarau aqui nessa parede aqui 2000 e... da brincadeira aqui. Então tinha até projeção, Ah, fazia um destaque aqui, é a praça. A questão é que a gente tira muita foto do
da casa aqui, mas a área que é a praça ali, ela desemboca naquela comunidade ali. Então, a gente tinha um cativo de gente sair na rua para poder ver gente, até de longe, de perto, para ver sarau, para as atividades. Era muito Que impactante. legal, né? Eu tinha PPO. Deixar o Que Paulo também. bacana. Que delícia, mas essas memórias são muito, muito maravilhosas, assim, né? Nossa, eu fico emocionada. Ô, Jair, e me fala uma coisa, meu querido. Essa é uma das lembranças aí que você tem, que você já falou de algumas lembranças especiais, né? Que você praticamente respondeu a outra pergunta que estava aí no roteiro, né? Que foi qual seria a atividade, a lembrança especial que você tem de um evento, que você tenha participado dele. Você falou de vários, mas você falou com muito carinho desse Uivos, né? Do projeto Isso Sarau, na né? noite. Uivos da Noite. Uhum. Atualmente, Jair, você está trabalhando na biblioteca, onde fica? Eu trabalho aqui na Biblioteca Pública Municipal Leonor de Batista, aqui em Betim, né? Betim. Estou Aí aqui você é concursado. Estou aqui concursado. Estou aqui desde 2000. E então você sai então de lá e vai para aí. Passa no concurso e vai trabalhar aí. Exatamente, E aqui, o Grace, quando eu vim para cá, eu continuei a fazer essas atividades de incentivo à leitura, sabe? Aí a gente montou um projetinho, o Projeto Malas Artes, onde havia algumas atividades como Ciranda Cirandinha, o encontro com o dedinho de prosa, né? E também a gente começou o sarau para o corpo e a alma, sabe? Inclusive o Marcos Lobos e o Ricardo Evangelista vieram aqui participar com a gente, não é, Marcos? Que legal, que bacana. E aí a gente continuou. Foi muito bom ter ido. Que legal. Como é que chama ali? É a Casa de Cultura Josefina Bento. Chegamos lá, tinha goleiro bala, fanfarrão, outro em tava bom. Que delícia. Ô, Jair. Oi. Isso é bom. E aí, você atribui, por exemplo, essas atividades e ações que você desenvolve, que você vem desenvolvendo ao longo dos anos que você está aí, você acha que teve muita inspiração lá atrás, das coisas que você vivenciou lá no São Bernardo? Claro, nossa, que isso. E eu estou lembrando aqui do Fritz, a gente falou assim, dessa questão das dificuldades, né? É porque a gente tinha bastante dificuldades, né, para poder realizar as coisas, né, os espaços, né, a questão da divulgação. Sim. E ele falou, olha, se você passar aqui, se você der certo aqui, você vai dar certo em qualquer lugar que você for. E eu trouxe isso comigo, e além dessa questão da persistência, da luta, essa questão da inspiração, né? Porque eu falei, puxa vida, eu vim para Betim, e aí o que eu vou fazer aqui, né? Já tinha vários bibliotecários, né? Mexendo mais com processamento técnico, né? Aí eu falei, então, não tem essas atividades culturais ainda não começaram ainda, eu vou começar isso, né? E realmente foi inspirador, né? A minha passagem pelo Centro Cultural São Bernardo. Que bacana. E hoje vocês têm uma programação aí mensal? Como que é? Como que funciona a biblioteca? Então, na verdade, essa questão das atividades culturais, como houve mudanças de governo, né? Chegou um momento que o que eu fazia, eu deixei de fazer. Porque nós fomos contemplados com um projeto no Fundo Estadual de Cultura para a informatização da biblioteca, sabe? Então, eu sou retirado retirado não, sou convidado, né? A entrar e focar mais nessa questão da informatização da biblioteca, sabe? Então, hoje, assim, eu já não faço mais essas atividades. Né? Sim, sim. Ô, Jair, nós estamos caminhando aqui para o final. É muito bom ter você aqui, conversar com você trazer essas memórias tão bacanas para a gente. E aí, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para os futuros servidores que chegarão naquele espaço. Qual que seria a mensagem do bibliotecário Jair Barbosa?
para os futuros gestores e funcionários do Espaço São Bernardo? Então, como bibliotecário, né, eu sempre procurei conhecer o meu usuário, né, conhecer a comunidade. Uhum. Porque muitas vezes a gente vem com umas ideias, né, mas assim, e a comunidade quer outra coisa bem diferente. Então, seria realmente essa questão mesmo de ouvir o seu usuário e conhecer a comunidade, né, para poder desenvolver as atividades. É isso que eu gostaria de deixar para quem vier, né? Os futuros. Que essa coisa da escuta, ela é primordial, né, Jair? Essencial, né, para um trabalho bacana, consolidado, não é isso? É isso mesmo. Ô, meu querido, só agradecer você por estar, né, se dispor a nos receber aí no seu espaço, né, que é a sua segunda casa, né, considero que seja, né, e desejar aí muita felicidade para você, viu? E resiliência e resistência, né? Porque as mudanças, elas acontecem, muitas vezes a gente fica impactado, mas a sua alma é de poeta, né? E você tem essa veia maravilhosa aí, que isso aí jamais te abandone, viu? Vamos fazer igual o nosso querido Paulo Freire, esperançar. Esse tem que ser o nosso verbo. Esperançar, com certeza. Aí. Então tá, meu querido. Um abraço muito grande, viu? Obrigada mesmo pelo Um abraço para você também, Grace. Pela atenção. E obrigado por ter lembrado de mim, né? Lógico, não podia deixar você de fora, não. Né? Você faz parte dessa história e dessa memória, tá? Sejam sempre muito bem-vindos, tá bom? Que a gente se encontre aí nos outros aniversários, em outros momentos, tá bom? Sim, com certeza encontraremos. Beijo grande para você também. Com Deus. Tchau, obrigada. Com Deus. Projeto realizado pela Lei